Olá pessoal, meu nome é Denner, sou formado em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou professor de literatura e estou aqui com vocês nesse projeto PT Estude em Casa. Nossa aula de hoje será sobre o humanismo. Mas por que o humanismo? Antes de entrarmos nas escolas literárias brasileiras, precisamos falar sobre as escolas europeias que tiveram grande influência na literatura no Brasil. O humanismo foi um movimento literário que marcou a transição da Idade Média para o Renascimento, isto é, a transição do trovadorismo para o classicismo. Como contexto histórico, temos a decadência do sistema feudal, um sistema que era composto pelo rei e tinha maior importância, clero, nobreza, servos ou plebeus, que tinha menor poder nessa sociedade. Vale ressaltar que não havia mudanças. Ao nascer plebeu, por exemplo, carregava esse estigma ou rótulo ao longo de toda a vida, o que contribuía para demarcar a posição de cada indivíduo dentro dessa sociedade de estamentos, que entrou em declínio nesse período. Com isso, houve o surgimento e fortalecimento da burguesia. O nome burguesia vem de burgos, que eram pequenas vilas. Eram nessas vilas ou burgos onde que se comercializava, e foram nelas que o comércio se desenvolveu a partir do declínio do sistema feudal. Assim, a burguesia passou a ascender socialmente. Nesse sentido, as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. Além disso, houve também a expansão marítima, que foi a responsável pela chegada dos portugueses no Brasil. Como estamos num período de pandemia, não podemos deixar de citar a peste negra, que chegou na Europa no século XIV, um pouco antes do humanismo, e matou um terço da população. Para vocês entenderem melhor como ocorreu essas e outras pandemias, recomendo que assista o vídeo do professor Jerry de História, que se encontra aqui no portal. Nas características, temos o antropocentrismo, que veio como oposição ao teocentrismo. Na Idade Média, tínhamos o teocentrismo, que era Deus como centro do mundo. Aqui no humanismo, quem é o centro do mundo é o homem, que passa a agir mais pela racionalidade e não somente pela fé. Houve uma valorização do corpo humano e das emoções, pois todo o foco foi voltado para o homem. Foi aqui também que começaram os estudos científicos. Nas produções literárias, temos a prosa historiográfica. A prosa historiográfica tinha como função registrar todos os acontecimentos da vida dos reis e de todos os momentos históricos da época. Fernão Lopes é o grande destaque dessa produção literária. Ele é considerado como um dos principais autores da historiografia portuguesa, pois, por meio de seus estudos e pesquisa historiográfica, relatou a vida dos principais reis de Portugal. Suas obras foram Crônica de El Rei Dom Pedro, Crônica de El Rei Dom Fernando e Crônica de El Rei Dom João I. Além da prosa historiográfica, temos também a poesia palaciana. A poesia palaciana possuía as mesmas características das cantigas trovadorescas, mas houve uma separação entre a música e a poesia. Aqui agora não havia mais o acompanhamento musical, havia somente a poesia. Essas poesias eram feitas para serem declamadas nos palácios e ficaram conhecidas como poesias palacianas. Um dos principais autores desse estilo é Garcia de Rezende. Ele reuniu as principais poesias palacianas e as publicaram no livro Cancioneiro Geral. Outra produção literária é o texto teatral. Os textos teatrais eram feitos para serem representados. Quem teve grande destaque nesse estilo foi Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. As suas principais características foram através da escrita de autos e faças. Os autos eram peças teatrais que tinham como fundo moralizante. Um exemplo desse estilo é o Alto da Barca do Inferno. Já a farsa tinha como função criticar os costumes daquela sociedade. Essa crítica era feita através da ironia de forma cômica. O grande destaque aqui é a farsa de Inês Pereira. É isso, pessoal. Até nosso próximo encontro.